E eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Os pequenininhos vão para as salinhas e os grandinhos se assentam para juntos agora meditarmos na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Isto. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 2. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Quem não achou, diga aleluia. A gente espera um pouquinho. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Deus tem uma palavra para falar ao nosso coração, para reafirmar ao nosso coração. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e ele lhes anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. Quantos homens? Quantos homens? Quantos homens? Ok. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que estava o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus, vendo a fé deles, disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que raciocinavam em seu íntimo: por que profere estas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhes disse: por que pensais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Feche os teus olhos um instante. Senhor nosso Deus, aqui estamos, pela graça e misericórdia do Senhor, lhe prestando um culto como o Senhor merece, como é devido, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Já expressamos a nossa adoração através dos nossos louvores, através, Senhor, também da consagração das nossas vidas, dos dízimos e das ofertas. E agora, humildemente, Jesus, nos assentamos aos teus pés para aprender com o Senhor. Espírito Santo,
nos ensine nesta noite, reafirme as tuas promessas ao nosso coração, Senhor. Fale com a tua noiva, fale com a tua igreja, fale com os teus filhos, fale inclusive, Senhor, com aqueles que são filhos do Senhor, mas ainda não sabem, mas são filhos do Senhor. Fale conosco em nome de Jesus, amém e amém. Jesus estava de volta a Cafarnaum, e ele estava em casa. Na casa de quem? Não era a casa dele, porque a casa dele era em Nazaré, mas em Cafarnaum morava quem? Pedro e André. E Jesus já havia estado na casa de Pedro outra vez, uma vez que ele havia ensinado nas sinagogas, e depois daquele dia de ensino, de instrução, ele vai até a casa de Pedro em Cafarnaum, e lá a sogra de Pedro estava enferma, e contaram para Jesus como ela se encontrava. Ela estava acamada, e logo Jesus foi, repreendeu a enfermidade. Aquela mulher se levantou, e com aquele sentimento de gratidão, servia ao Senhor e todos que estavam à sua casa. A casa de Pedro, a sogra de Pedro morava com ele. E sem sombra de dúvida, irmão, Jesus estava na casa de Pedro mais uma vez. E quando souberam que Jesus estava em Cafarnaum e na casa de Pedro, casa de um amigo que ele considerava sua, Jesus pode considerar a nossa casa dele? Vou perguntar de novo, Jesus pode considerar a nossa casa como sendo dele? Ele tem liberdade para chegar, se assentar, e ali a porta está aberta para a manifestação da glória dele na vida de todos que ali também se achegarem. Que assim seja também na nossa vida, amém? Que a nossa casa seja um ambiente de milagres, da manifestação da glória de Deus na vida de todos que entrarem, amém? Em nome de Jesus, que neste ano de 2002, o nível de relacionamento, de intimidade, de comunhão com Deus, que você está desenvolvendo com Deus, seja tão grande, seja tão tremendo, que as pessoas ao chegarem na sua casa, elas sentirão algo diferente, sentirão um ambiente diferente, sentirão uma paz diferente, sentirão uma glória diferente, em o nome de Jesus, e vão perguntar: o que é que tem aqui? O que é que eu encontro paz? Você vai dizendo: não, é porque Jesus vem e Ele fica, e quando Ele fica, Ele opera, Ele realiza. Que assim seja na nossa casa, em nome de Jesus, amém? E Jesus estava outra vez em Cafarnaum, irmãos, e o boato correu para todo lado. Jesus está em Cafarnaum de novo. Jesus está na casa de Pedro, e está lá, e juntou uma grande multidão. Juntou muitos fariseus, muitos escribas, muitos doutores da lei, que estavam ali curiosos e até mesmo para testar Jesus, para ver os seus ensinamentos, e observando também como é que pode esse camarada atrair tanta gente, mais preocupado com a perda dos seus fiéis do que mesmo com os ensinamentos de Cristo. Mas também uma grande multidão estava ali. Uma multidão de enfermos, uma multidão de pessoas com problemas, e que foram ali porque já reconheciam em Jesus um grande homem usado por Deus, que operava milagres, não reconhecendo ainda que ele era Deus, mas que operava milagres em nome do Senhor. Uma multidão cercava. E a Bíblia fala a respeito desse paralítico. Desse paralítico, irmãos, que foi conduzido até a presença do Senhor por amigos, porque além de paralítico, ele se encontrava acamado. Além do problema de locomoção, ele trazia também outros problemas que estavam ali levando a ficar prostrado. E quantas pessoas também se encontram desta mesma forma? E muitas vezes é uma estratégia do inimigo, de tentar nos paralisar, de tentar nos limitar, de nos colocar em um leito, em um lugar escuro, nos limitando, nos privando de sonhos, de projetos, roubando de nós a alegria da vida,
roubando de nós a esperança, roubando de nós, irmãos, perspectivas, tentando nos lançar em lugares escuros. Por isso que o Senhor, quando profetiza a respeito de Isaías, ele vai dizer sobre estender as fronteiras. Quando ele fala de estender as fronteiras, o ensinamento para nós é: não aceite limites impostos por Satanás. E Satanás, ele vai estar sempre tentando colocar limites na minha vida, na sua vida, nós que somos a igreja do Senhor. Mas o Senhor, sabendo disso, também já lançou uma outra palavra, dizendo: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando o Senhor está dizendo sobre essas portas que não prevalecerão, não está dizendo que elas não se levantariam. Essas portas falam de limitação, de limitação. E esse homem se encontrava limitado, irmãos, paralítico e acamado, talvez ali no seu quarto, já não sonhava mais, já não acreditava mais, talvez ali até pensando: Deus podia me levar logo, essa vida para mim não faz mais sentido, Deus podia até acabar logo com esse sofrimento, e ali, mas 4 amigos, irmãos, 4 homens, eles chegam na casa daquele homem, e eles convencem aquele homem acerca de Jesus, que Jesus estava em Cafarnaum, Jesus estava em casa, e que ainda existia uma possibilidade, uma esperança. E eles conduzem esse homem até a presença daquele que poderia escrever algo novo. Quantos querem viver algo novo? Então aqueles amigos convencem aquele homem a se deixar levar, a se deixar conduzir até a presença de Jesus, aquele que estava operando milagres, aquele que estava curando enfermos, aquele que estava dando vista aos cegos, aquele que estava fazendo paralíticos andar, coxos andar, aquele que estava trazendo esperança e alegria. Eles conseguiram fazer com que aquele homem se deixasse conduzir à presença daquele que tudo pode, daquele que tem o poder, daquele que tem o querer e o efetuar em suas mãos. Ele se deixa levar. E eu quero falar sobre esses 4 amigos e trazer algumas verdades que são muito importantes para a nossa vida. Que amigos são esses? Que amigos são esses, irmãos? Sem sombra de dúvidas, a gente já pode dizer que o verdadeiro amigo é aquele que nos conduz à presença do Senhor. O verdadeiro amigo é aquele que vem diante de nós nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos de escuridão, nos momentos de tristeza, nos momentos de desânimo. Alguém já passou por momentos assim? Ou talvez esteja vivendo um momento assim, em que de repente, por causa das circunstâncias, pegou os seus sonhos, pegou o seu projeto, inclusive expectativas acerca da sua vida, e colocou numa gaveta e não acredita mais que Deus possa fazer, não acredita mais que a sua história possa mudar. Mas o verdadeiro amigo é aquele que vem em momentos como esse e nos conduz à presença daquele que tudo pode, daquele que faz nova todas as coisas, daquele que levanta, daquele que anima, daquele que sustenta, daquele que provê, daquele que cura, daquele que liberta, daquele que restaura. Esses amigos. E que amigos são esses? O primeiro amigo que eu quero falar aqui nesta noite, que é muito importante, que a gente seja apresentado a Ele, e que a gente se deixe levar e ser conduzido por Ele. O primeiro amigo chama-se esperança. Fala comigo, esperança. Esperança. Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: olha,
a esperança adiada faz adoecer o coração. Quando a Bíblia fala que um coração alegre aformoseia o rosto, um coração triste também deixa o rosto abatido, deixa o rosto cabisbaixo. E a esperança adiada, quando a esperança se vai, quando não se cumpre, quando não se realiza, então o coração ele adoece. Mas o desejo cumprido, ele é árvore de vida. Então o primeiro amigo que chegou lá, irmãos, ele tratou de trazer de volta no coração daquele homem a esperança, expectativas, mas a esperança na pessoa certa, porque aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos, jamais serão abalados. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então a primeira coisa, talvez você entrou aqui nesta noite, esteja triste, esteja abatido, esteja angustiado, tenha perdido até mesmo a esperança acerca da sua casa, acerca da sua família, acerca dos seus filhos, tenha perdido a esperança acerca de sonhos, de projetos, de ministério, chamado. Talvez você tenha perdido a esperança, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite, e o amigo chamado esperança está te dizendo: ei, vamos fazer como Jeremias, no capítulo 3, versículo 21 e 24, quando ele diz assim, ele estava passando por um momento de luta, ele estava passando por um momento de dor, ele estava passando por um momento de sofrimento, em que ele fala a respeito de tudo isso, mas quando parece, irmãos, que ele ia entregar os pontos, quando parece que ele ia desistir, ele vem e diz o seguinte: contudo quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, olha o que é que Jeremias começa a fazer, ele começa a pregar para si mesmo. Alguém já fez isso? Eu de vez em quando, irmão, eu estou lá em casa e eu começo a pregar para mim mesmo, e é tão interessante que é justamente isso. Por isso que a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá, e como é bom quando ela corta primeiro do lado de cá, porque nós pregamos daquilo que estamos vivendo ou queremos viver. Então Jeremias, naquele momento de dor, ele diz assim, olha, sendo assim, digo a mim mesmo, eu estou pregando para mim mesmo, as circunstâncias estão dizendo ao contrário, mas eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Então eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Ele estava dizendo, a minha herança é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Quem tem o Senhor tem tudo. Quem tem o Senhor tem tudo. Ele é o eu sou. Então ele diz assim, eu prego para mim mesmo, a minha esperança, a minha herança é o Senhor. Ai, nele confiarei, dele dependerei, nele esperarei. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Ei, talvez você esteja aqui no chão, mas está na hora de começar a voar novamente, está na hora de ter sonhos, de ter projetos grandes da parte do Senhor. Subirão com asas como águia, correrão e não se fadigarão, andarão e não cansarão. Aleluia. Quem espera no Senhor, Deus renova. Aleluia. Primeira coisa, o amigo chega, ei, Jesus está na área. Fala para o irmão que está do seu lado, Jesus está na área. Ah, se derrubar é pênalti, irmão, e é gol, ele não erra não. Aleluia. Jesus está na área, Jesus está presente, Ele está de volta, Ele está na casa, e aonde o Senhor está, algo acontece. Então, está na hora da gente te levar, está na hora da gente te conduzir à presença dEle. Ele está em Cafarnaum novamente. Irmão, se você está aqui nesta noite, é porque ainda há solução.
Se você está aqui nesta noite, é porque ainda há esperança. Mesmo que a árvore cortada pela raiz, ao cheiro das águas brotará, e há uma brisa do Senhor, há um vento do Senhor, há um frescor do Senhor pairando neste lugar. Se você recebe em nome de Jesus, diga amém, e bata palmas e glorifica o Senhor. Ainda há esperança, irmão, não é o seu fim. Ainda há esperança, Jesus está de volta, Jesus está no ambiente. Então vem a esperança, é aquela injeção, é aquele ânimo, aleluia, amém. De vez em quando a gente precisa desse amigo, esperança que vem e dá aquela injeção de ânimo. Não vai dar certo, Jesus vai dar certo, vamos lá, vai dar certo. Só que a esperança sozinha não é suficiente. Foram quantos amigos? O primeiro amigo vem e enche o coração ali. O primeiro amigo vem e dá aquela despertada. Mas é necessário o outro amigo pegar na outra parte da cama, no outro pé da cama. E esse amigo, irmão, chama-se fé. Fala comigo, fé. A esperança, ela vem nos alegra. A esperança, ela vem nos, de certa forma, nos anima. Mas é necessário fé. A fé, como a Bíblia diz o que é a fé. A fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Tiago, escrevendo a respeito de fé, no capítulo 3, versículo 17 e 18, ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Ele continua dizendo no versículo 18: alguém, porém, dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé, ela é visível pelas obras. O texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, que fé foi essa que Jesus viu? A fé que fez com que aqueles homens caminhassem em direção a Ele. A fé que faz o homem sair na certeza de que já aconteceu. Então o que é fé, segundo a Bíblia? É andar não por vistas, mas baseado na palavra de quem prometeu. Então de repente a esperança vem, mas a esperança não tem a capacidade de me levantar, ou de me sujeitar a caminhar, ou deixar ser levado. Foi necessário a fé que faz com que a pessoa caminhe em direção ao alvo proposto. Foi o que aconteceu com Abrão. A Bíblia diz que Deus chamou Abrão e disse para Abrão: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão, eu vou fazer o seu nome grande na terra, a sua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia do mar. Se você pode contar, assim será. Mas saia. Abraão não disse: Senhor, deixa eu ver primeiro a terra. Abraão não disse: não, Senhor, é o seguinte, o Senhor está falando para eu sair, mas que garantia que eu tenho? Fala assim comigo: que garantia que eu tenho? Não, me pergunta assim com quem realmente, quem quer saber, que garantia que eu tenho? A palavra do Senhor.
que não é homem nem filho do homem para que minta, prometendo ele há de cumprir. Está na hora de caminhar em direção ao que Deus prometeu, está na hora de continuar caminhando, não se deixar aprisionar, não se deixar limitar, mesmo que esteja doendo, caminhe, mesmo que esteja sofrendo, caminhe, não pare, não largue a mão do arado, não desista, não desanime. O Senhor é aquele que te anima, o Senhor é aquele que te sustenta, o Senhor é aquele que te toma pela mão, te levanta e te diz: não temas, vamos. O inimigo quer que você fique aí prostrado, com um sentimento de autocomiseração. O inimigo quer que você se tranque num quarto escuro e deixe que a depressão te consuma, te destrua, até mesmo te levar à morte. Mas o Senhor está dizendo: ei, vamos caminhar, sai deste lugar. Você é vencedor, você é campeão, você é vencedor, você é escolhido, você é chamado, você é separado. Sobre a sua vida repousa uma promessa, e eu vou cumprir, mas continue caminhando. Martin Luther King diz: se você puder voar, voe, se não der, caminhe. Se você não conseguir caminhar, mas pelo menos se arraste, mas prossiga para o alvo. Prossiga. Então a fé, irmãos, essa fé, ela é visível. Tudo diz para eu parar, tudo diz para eu desistir, tudo diz para eu abrir mão, mas a fé me diz: continue, continue, continue. Continue em direção ao alvo, e o nosso alvo é Cristo. Continue em direção ao Senhor, e o Senhor, Ele é tudo o que nós precisamos. Então veio a esperança e animou, veio a fé e fez movimentar. Vai dar certo. Quem pode dizer vai dar certo? Tem uns que já disseram assim: já deu certo. Não vai não, já deu certo. Eu já estou caminhando na certeza, porque fiel é Deus que prometeu. Amém? E ali eles começam a caminhar. Mas por quê? Porque ainda tinham outros amigos. E é muito importante, irmão, na nossa jornada em direção aos nossos sonhos, em direção aos projetos que foram dados e inspirados por Deus. É importante que a gente tenha esperança, é importante que a gente tenha fé. Muitas vezes, irmãos, e realmente o justo viverá pela fé, viverá pela fé. Eu me lembro quando Deus me deu uma palavra, dizendo há uns anos atrás, eu fui pregar em uma determinada igreja. Nessa época eu era pastor auxiliar, e como pastor auxiliar eu pregava em muitos lugares, e depois que eu preguei na igreja, o pastor de lá, depois que terminou o culto, ele separou uma oferta e me abençoou. Aí na hora que ele pegou a oferta, eu falei: não, pastor, essa oferta está para a obra aí. Aí ele disse assim: não, eu recebi, pastor, eu recebi. Eu não estou dizendo que eu não recebi, eu recebi. Mas eu recebi e agora eu estou plantando, eu estou depositando novamente. Aí naquela hora ele falou comigo assim: Deus manda te dizer, você será dono da sua própria empresa. Irmãos, eu tinha acabado de construir, não tinha dinheiro para nada, louvado seja Deus, tinha pagado, saudado todos os compromissos, mas abri empresa. Aí eu, amém, mas tipo assim, se for de Deus acontece, se for uma profecia do homem não vai acontecer, mas se for de Deus acontece. Isso foi por volta do mês de fevereiro. Quando foi no mês de abril, um amigo lá de Valadares, ele me liga. Eu estava na empresa onde eu trabalhava e ele me liga, e ele diz assim: rapaz, eu comprei um outro maquinário de impressão digital, e eu estou com um maquinário aqui que vai ficar parado, e esses maquinários na época, irmãos, eram na faixa de 120 mil reais. Aí eu já estou, na verdade eu tenho essas duas máquinas, estou comprando uma terceira, aí uma vai ficar parada. Você não quer abrir um negócio aí para você? Vai começar a época de política agora, eu te dou um auxílio aí. E eu falei com ele: rapaz, mas eu não tenho dinheiro.
Ele foi dizer, não preocupa não, rapaz, preocupa não, que o negócio dá certo, só tem que assumir a prestação e tal. Aí na hora que ele estava falando, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo veio e falou no meu ouvido: lembra-te da empresa que eu disse que te daria? Essa é a empresa que eu estou te dando. Quando o Espírito Santo falou aqui, irmãos, eu arrepiei dos pés à cabeça. Eu lembrei da palavra que o pastor havia dito. Aí eu fui e falei com ele assim, mas como que será? Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer e tal. Eu fui dizer, eu não entendo muito dessas coisas não, mas meu cunhado, ele já trabalha meio que na área desses negócios, se ele quiser entrar comigo, esse negócio é de Deus. Ele falou, não, beleza, então conversa com ele. Aí conversei com meu cunhado também estava igual eu, não tinha dinheiro também não. Mas ele disse, vamos encarar. E eu perguntei, era o Ariston na época, Ariston, quanto você acha que a gente precisa levantar para iniciar? Porque tem a máquina, mas precisa de um computador, precisa de um no-break, precisa de umas coisas. Ele foi e disse assim, olha, de uns 20 mil reais aí, vocês conseguem montar a estrutura, e não preocupa não, vocês vão assumir a prestação, aí vocês vão trabalhar, depois que passar a política, a gente vai, senta e conversa, e pode ficar tranquilo, vai dar certo. Aí Deus já tinha dito comigo que ia dar certo. Aí eu fui e falei, Deus, só tem um negócio, eu não tenho dinheiro, e esses 20 mil como é que eu vou fazer? Eu tinha uma palavra. E eu tenho aprendido nesses últimos anos, irmão, quando Deus me dá uma palavra, eu não faço nada sem Deus me dar uma palavra, mas se Deus me dá uma palavra, aí eu vou. Aí eu fui e falei com Deus assim, Senhor, e falei com o Lipe, se for de Deus, nós vamos conversar com sua mãe, e sua mãe vai emprestar o carro dela para a gente financiar. Irmão, e para acontecer esse negócio, da minha sogra liberar o carro dela para financiar, era só um milagre. Não porque minha sogra é ruim, minha sogra ela é uma bênção de Deus, uma segunda mãe, mas ela é tão certa, ela é tão correta com as coisas dela, que ela é extremo nesses cuidados. Só que na hora que nós falamos com ela, foi um coração mole, irmãos, e assim nós fizemos. Começamos a caminhar em direção a uma palavra. Eu não estou chamando ninguém para ser irresponsável, estou falando que andar pela fé é não andar por vistas, é andar baseado na palavra. Fizemos o financiamento, só que nós pegamos todo o dinheiro e colocamos no banco, compramos todas as coisas que precisava comprar parcelado. Não, isso aí não, vamos conseguir trabalhar e vamos pagando, e o que a gente for precisando a gente pega do dinheiro e coloca e cobre, vamos fazer desse jeito. E começamos, irmão, e começou a vir a política, nós trabalhamos igual no SUS, meu Deus do céu, nós trabalhamos demais, teve dia que nós estávamos igual doido, virando a noite inteira, e trabalhando, um estresse, um pico, e eu tive que aprender a fazer um monte de coisa, e fui fazer, Deus foi dando graça, literalmente. Chegou o final da política, o rapaz que havia oferecido a máquina, e o acordo era, olha, o que produzir na política, fica meio para mim, porque eu já paguei metade da máquina, fica meio para vocês, depois a gente combina como que vai ser essa sociedade aí. Esse tinha sido o acordo. Beleza. Quando chegou no final da política, irmãos, ele chegou para nós e disse assim, aqui, vem cá, eu não quero nem saber quanto que vocês produziram, faz o seguinte, paga para mim o que eu já paguei da máquina, vocês continuam pagando o restante, e a empresa fica para vocês, eu não quero sociedade, eu não quero nada, só a parte que já seria dele, por direito, era superior ao valor da máquina. Você pode bater palma e glorificar Jesus? Fé
nos faz agir. Fé nos faz caminhar baseado na palavra. Não seja irresponsável. Nós pagamos a parte que era dele, compramos uma Saveiro completinha na época, pagamos à vista, e o dinheiro que era da minha sogra, que tínhamos financiado, não precisou mexer em absolutamente nada. Foi muito mais além. Fé baseado na palavra. Só que é necessário, irmãos, vir o terceiro amigo, porque a esperança enche o nosso coração, a fé, ela nos faz caminhar em direção, mas vem o terceiro amigo ali, que pega na outra perna da cama para poder levar. E como é que chama esse terceiro amigo? Como é que chama? Fala assim comigo: perseverança. Fala mais forte. É muito importante que você saiba que não será fácil. Entre você e a realização do seu sonho, entre você e a realização das promessas de Deus, sempre haverá ou uma multidão ou um deserto. Sempre haverá, irmãos, montanhas que precisarão ser superadas, vencidas. O grande problema é que muitos até começam bem, mas na hora que chega o dia da aflição, e Jesus disse: no mundo tereis aflições, desistem, desanimam. No momento em que realmente a nossa fé está sendo agora provada. E quando a fé ela é provada, é necessário que entre esse outro amigo, para que a gente não perca a fé. E esse outro amigo é o quê? A perseverança. Foi a perseverança, irmãos, que fez com que aqueles homens que estavam caminhando com aquele paralítico, com aquele acamado, quando chegaram perto da casa, a Bíblia diz o quê? Que a casa já estava cheia, que já havia uma multidão que cercava, ninguém conseguia entrar mais. Sem sombra de dúvidas, irmãos, no meio da caminhada em direção até a casa, aqueles homens já encontraram no meio do caminho um monte de gente que, quando se deparou com a multidão, já dizia: não tem mais jeito, a casa já está cheia, tem uma multidão do lado de fora, hoje ele não consegue atender mais ninguém, hoje não tem como mais, vamos ter que vir outro dia. Com certeza eles encontraram muitas pessoas. Na nossa caminhada não é assim? Muitos começam, mas infelizmente poucos terminam. Um exemplo, irmãos, que entristece meu coração: curso de teologia. Curso de teologia. Sempre que se começa um curso de teologia, começa com 70, 80 alunos. Quando chega no final, no dia da formatura, 12, 15 alunos, porque a caminhada seleciona. Aqueles que não perseveram, desistem no meio do caminho. Perseverança é virtude de vencedor. Você pode falar isso comigo? Perseverança é virtude de vencedor. Não vai ser fácil. Eu já estou te dizendo, não vai ser fácil. Vai ter luta, não vai ser fácil. Vai ter deserto, não vai ser fácil. Vai ter sol escaldante, não vai ser fácil. Vai ter levante contra, vai ter multidão. Mas uma coisa é certa: o Senhor estará contigo, o Senhor estará ao seu lado, porque Ele não nos deixará e não nos desanimará. Quantas pessoas que começam e não terminam, quando o Senhor diz assim: olha, aquele que põe a mão no arado e retrocede, eu não tenho prazer nele. O que o Senhor está dizendo? Como é que eu posso ter prazer, irmãos? Como é que eu posso ter alegria? Irmãos, como é que um pai pode ter prazer? Como é que um pai pode ter alegria em um filho que ele sabe que tem todo o potencial, em um filho que ele sabe que foi escolhido, que foi separado, que ele ama e provou o seu amor para conosco, dando o seu filho. Ele não precisa mais provar nada, ele já provou o seu amor para conosco, dando o seu filho. Como é que ele pode ter prazer? Ele diz: eu não tenho prazer em quem desiste.
Irmão, se tem uma coisa que entristece o Espírito Santo, é quando você desiste daquilo que Ele confiou a você. Vou falar de novo. Se tem uma coisa que entristece o Espírito Santo, é quando você desiste daquilo que Ele lhe confiou. Quando você desiste de algo que foi de Deus para a sua vida, e você sabe que foi de Deus para a sua vida. Quando você desiste de sonhos, quando você desiste de projetos, quando você desiste da sua família. Estou dizendo que vai ser fácil, não. Não estou dizendo que vai ser fácil. Mas não tem essa opção. Não tem essa opção. Pode até desanimar, pode até entristecer, mas aí nós vamos nos achegar aos pés do Senhor. Senhor, me ajuda, me anima, me fortalece. É importante nós entendermos o que a Bíblia diz. Ao que vencer, quando a gente chega no livro de Apocalipse, o Senhor escrevendo as cartas, em todas as cartas Ele diz assim: ao que vencer, dar-te-ei a sentar-se comigo. Ao que vencer, vou colocar o seu nome numa pedra branca, o nome que você não conhece. Ao que vencer, dar-te-ei comer-te do fruto da vida. Ao que vencer, e ao que vencer aqui não tem nada a ver com quem chega primeiro. Ao que vencer é quem perseverar até o fim, é quem for até o fim. Não desista da caminhada com o Senhor. Não desista da caminhada com o Senhor, irmãos. Quantas pessoas têm desistido da caminhada com Deus e justificam essa desistência por causa das lutas? O Senhor já disse que teria luta mesmo, o Senhor já disse que teria prova mesmo, mas Ele também disse que seria com a gente. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não desista. A perseverança, irmãos, ela enxerga a solução, ela procura a solução. Os desistentes não, os fracassados não, eles dão desculpa. Irmãos, se tem uma coisa que nós somos bons, gente, tem hora que a gente até se supera. Meu Deus, como é que eu consegui dar essa desculpa? Rapaz! Mas não foi porque o camarada consegue matar a mãe 10 vezes. O camarada já conseguiu. Meu Deus do céu! Aí você olha para a vida do cara, é um fracassado em tudo. Fracassado. Mas é o mestre da desculpa. O perseverante não. Aqueles que dão desculpa: mas por que você está voltando? Não, já está cheio. Cara, mas Jesus está lá dentro. Não, mas não tem como mais entrar. Não, mas por que você está dizendo assim? Não, porque está difícil demais, gente, a multidão espremendo. Vai falar isso para a mulher do fluxo de sangue, tinha uma multidão entre ela e Jesus, mas ela propôs no seu coração: se tão somente eu tocar, eu preciso tocar, eu preciso chegar, eu preciso ir até Ele, eu preciso extrair forças, não sei de onde, forças que eu nem tenho mais, mas eu preciso tocar nele, porque eu sei que se eu tocar nele, eu serei curado. Vai dizer, irmãos, para aquele cego que começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí alguns começaram a dizer: não, cala, você não pode dizer isso. Quando falaram isso, ele levantou ainda mais a voz e começou a gritar ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não vou desistir enquanto o Senhor não olhar para mim e mudar a minha história. Eu não vou desistir. O perseverante, ele é assim, irmãos. O perseverante é aquele que vê a multidão, e aqueles que não são começam a desistir. Ele já está vendo outras possibilidades, ele já está vendo outros meios, ele já está vendo outras formas. O perseverante é aquele: rapaz, eu preciso chegar lá, não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou chegar lá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, tem um jeito. Tem um jeito. Talvez o paralítico olhou assim: é, gente, foi bom, obrigado, viu? Mas realmente, olha o tanto de gente desistindo, olha o tanto de gente voltando para trás. Beleza. Aí a fé ali titubeando, a esperança já indo de volta, tinha acabado de chegar, mas já até pensando e fraquejando o braço. Aí o perseverante diz assim: não, fica tranquilo, tem jeito, tem jeito.
Se não dá para ir por baixo, nós vamos por cima. Nós vamos subir no telhado do quê? Mas nunca ninguém fez isso. É isso mesmo, nós vamos fazer coisa diferente. Quem está disposto a fazer coisa diferente com Deus? Mas você está maluco? Vai atrapalhar o culto. Não quer atrapalhar culto nada. Eu quero chamar a atenção desse Jesus. E nós precisamos te colocar na presença dele, porque é na presença dele que ele tem o poder e vai mudar a sua história. Eles subiram na casa. As casas na época era feito tipo um terraço mesmo. Uma parte de barro, uma parte de capim, de madeiras ali de trás, e era coberto de barro. E eles subiram ali, irmão, e começaram a quebrar aquele negócio e abrir. Você consegue imaginar um culto, Jesus ensinando, e eu não vejo Jesus, ei, está fazendo barulho aí em cima. Eu vejo Jesus assim, se prepare para vocês aprenderem algo. Aleluia. Abre, a luz começa a entrar, eles olham, vê 4 camaradas, bota na cabeça, eu acho que já dá para passar. Daqui a pouco começa a descer uma cama de cordas. Perseverante não desiste. Não estou dizendo que vai ser fácil, não. Vai suar. Imagina colocar uma cama lá em cima. Depois está lá em cima, abrir o telhado. Depois que está lá em cima, que abriu, agora colocar embaixo. Mas a perseverança é virtude de vencedor. Todo sacrifício valerá a pena no momento que você atravessar a linha de chegada. Toda dor, todo sofrimento do percurso será superado pela alegria da conquista, da realização. E olharemos e diremos: Senhor, obrigado, porque o Senhor não permitiu que eu desistisse. Doeu, mas valeu a pena. Irmãos, eu amo formatura. Eu amo formatura. Eu lembro da formatura da Rafa, ela entrou, e geralmente na formatura eles colocam aquelas músicas de vencedor, e pá, e ela chorando de lá e eu chorando de cá. Irmãos, eu passei meio que junto, sei de toda dor, sei de todo sofrimento, sei de toda noite, e ali o senso de realização. Os que desistiram no caminho nunca experimentaram essa alegria. A alegria que supera toda dor do percurso. E na verdade toda dor do percurso te auxiliou para você chegar a uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte no final. Persevera. Fala para o irmão que está do seu lado: seja melhor do que sua desculpa. Você é melhor do que isso. Fala para ele: você é melhor do que isso. Irmão, esse negócio de Jesus sabe, tem um tal, Jesus sabe que você desistiu. Jesus sabe que você abre mão, Jesus sabe mesmo. Se está difícil, clame ao Senhor. Tem um hino que, lá no início da minha caminhada, nos momentos de prova que só Deus sabe, irmãos, principalmente, eu me lembro quando foi, todos em momentos marcantes da minha vida. Por isso que eu falo que todo gigante que aparece para nós, na verdade são portas de milagres. Eu aprendi isso e não estou dizendo que isso é fácil não, irmãos, mas isso me fez com que eu tentasse enxergar numa outra ótica. Quando foi para eu ser levado ao obreiro, passar pela prova da ordem, ser levado ao obreiro, que prova, que luta. Foi uma época que meu irmão, o mais novo, caçula, 19 anos, surtou pela primeira vez. Aí nessa época eu ouvi aquele hino da Lauriette:
Ah, como eu queria saber cantar. Nessa hora, Jota, que você devia estar aqui também no teclado, filho. Alguém. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Quando as lágrimas teus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. E era a presença dele que vinha e sustentava. E era a presença dele que vinha e animava. E era a presença dele que vinha e dizia: não desista, eu sou contigo. Não desista, eu estou aqui. Eu te animo, eu te esforço. Vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que está doendo, eu sei que está machucando, eu sei que está sofrendo, mas não desista. Perseverança, perseverança. Mas aí não para aqui. Entra o quarto amigo, que ele é tão importante quanto os demais. A esperança, a fé, a perseverança. Porque o perseverante, ele é aquele que diz assim: nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Só que aí de repente bate aquele senso de realidade. Talvez o paralítico ali, mesmo na cama, disse assim: é legal essa perseverança que vocês estão dizendo, mas presta atenção, cara. Eu estou paralítico há muito tempo e acamado. Vocês estão dizendo que nós vamos quebrar o telhado do homem. A gente precisa arrumar. Gente, a casa do Pedro e do André. O Pedro, ele é meio estourado. O Pedro, ele é meio brigão. Ele está até caminhando com Jesus, mas o camarada tem sangue nos olhos. Eu estou paralítico, de certa forma, com essa esperança que veio. Está até bom, depois que a gente quebrar o telhado do homem, ele vai me matar. Aí entra o quarto amigo, que ele é muito importante na nossa caminhada. O quarto amigo chega para ele e diz assim: preocupa não, eu financio a obra. Preocupa não, eu pago o prejuízo, pois na verdade não existe prejuízo em ver um amigo nosso andando novamente. O quarto amigo chama-se generosidade, liberalidade, que é muito importante, irmãos, na nossa caminhada com o Senhor. Ser generoso, ser liberal, ter a mão aberta para financiar o reino de Deus, para financiar a obra. Quando nós somos generosos, nós estamos refletindo o caráter de Deus. O caráter de Deus é amor, o amor que entrega, o amor que dá, o amor que se oferece. Generosidade. A generosidade, irmãos, a Bíblia diz que dá e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E quando eu estou falando de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, irmão, nada, nenhum valor financeiro que fosse retribuído para aquele homem que estava sendo generoso, poderia superar a alegria de ver, irmãos, o amigo dele que entrou acamado, sair daquele lugar caminhando. Isso já é a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, algo que o dinheiro não pode comprar, algo que nada pode comprar. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus serão supridos todas as nossas necessidades.
Esse amigo chamado generosidade, liberalidade, ele precisa andar conosco todos os dias, porque senão, na hora que o paralítico diz, não tem como, aí vamos embora mesmo, não tem jeito, ficamos paralisados por falta de recurso. Nós jamais, irmãos, iremos ficar parados em um projeto de Deus por falta de recurso. Amém? Projeto que é de Deus. Deus provê para si o Cordeiro, Ele vai prover através das nossas vidas. Deus está levantando um povo generoso, um povo liberal, um povo com o coração aberto. Só que existem pessoas, irmãos, que elas conseguem operar um milagre. Milagre esse que até deixa Deus assustado. Tem pessoa que é tão assim, tão assim, tão assim, tão assim, tão assim, que se ela fosse colocada diante do mar vermelho, ela ia voltar para Deus com a mão fechada e um sorrisal dentro, e dizer: Senhor, pode deixar que eu atravesse a nado, e o sorrisal vai sair inteirinho do outro lado, de tão mão fechada que é. Faz assim, pode fazer assim. Tem gente que diz assim: daqui não sai nada. Mas entenda, quando a gente é assim, da mesma forma que não sai, também não entra. Quantas pessoas estão deixando de viver milagres ainda maiores da parte de Deus, porque ainda continuam avarentos, amantes do dinheiro. Quer refletir o caráter de Deus? Seja generoso. Se alguém lhe pedir pão, abençoe a vida dele. Não tem? Reparta o seu. Deus vai operar o milagre, vai fazer com que este pão que ficou com você te satisfaça. Seja generoso. Ninguém vence Deus no dar. Ninguém. Às vezes existem milagres que vêm em uma roupagem que muitas vezes nós não entendemos. E essa é uma delas. Deus nos dá a oportunidade de refletirmos o caráter dele, sendo generosos, sendo liberais, mas às vezes nos fechamos. A partir de hoje, reflita nisso. É interessante que quando os 4 amigos caminharam juntos, conduzindo, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, disse para o paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Filho, os teus pecados são perdoados. Por que Jesus não operou primeiro o milagre da cura? Porque primeiro Jesus quis mostrar para ele, para aqueles que estavam ali, o pior problema que o homem pode ter é de não estar bem com Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e o Senhor veio restaurar, religar o homem a Deus através do perdão oferecido por ele na cruz. Então Jesus volta para ele e diz assim: filho, os teus pecados são perdoados. E ali os doutores da lei, fariseus que ali estavam, disseram: mas quem é este? Só Deus pode perdoar pecado. Fala assim comigo: só Deus pode perdoar pecado. Eles não entenderam, irmão. Mas Jesus, naquela hora, conhecendo o coração deles, o que vocês estão pensando? Só Deus pode perdoar pecado? Em outras palavras, muito prazer, eu sou Deus. Ele não disse isso, mas com atitudes ele revelou a sua glória, quando ele disse assim: olha, para que vocês saibam, para que vocês entendam que o Filho do Homem tem tanto poder nos céus e na terra para perdoar pecados,
eu digo a este homem: o que é que vocês acham? É mais fácil eu dizer perdoados são os seus pecados, ou levanta-te e anda? Para que saibais, eu digo a ele: filho, levanta-te e anda, toma o teu leito, volta para sua casa, vai viver o milagre junto da sua família, vai viver o milagre junto da sua casa, vai desfrutar de uma novidade de vida com os seus. A primeira coisa, irmãos, às vezes nós nos achegamos diante de Deus por causa de uma necessidade, e louvado seja Deus que essa necessidade nos levou até Ele. Louvado seja Deus que essa necessidade tenha nos levado até Ele. Mas entenda que Ele vai sempre fazer a obra por completo, e a primeira coisa que Ele quer fazer nas nossas vidas é restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Se estivermos bem com Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Feche os teus olhos um instante e curve a sua cabeça. Quem quer viver algo novo? Quem quer viver algo novo? Aleluia. Deixa o amigo esperança está do seu lado aí. Aleluia. Você quer viver algo novo? Deixa o amigo fé inundar o seu coração. Você quer viver algo novo, irmão? Persevera. Para de dar desculpa. Está na hora de tomar uma atitude. Vai. E seja liberal. Seja liberal. Seja generoso. Seja generoso. Grandes coisas o Senhor tem a fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Mas entenda, como é que está seu relacionamento com Deus? O Senhor quer, antes de mais nada, antes de restaurar, antes de fazer qualquer coisa na sua vida física, material, emocional, Ele quer primeiro resolver a questão da sua vida espiritual. Filho, eu quero perdoar os seus pecados. Filho, eu quero escrever uma nova história. Filho, eu quero que você tenha livre acesso à presença de Deus, à presença do Pai, porque estando em paz com Deus, você estará em paz com os homens. Estando em paz com Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não tem dificuldade nenhuma, irmãos, de fazer o paralítico andar. Ele não tem dificuldade nenhuma de te fazer prosperar, de aumentar as suas vendas, de aumentar a sua empresa, de aumentar os seus negócios. Ele não tem dificuldade nenhuma nisso. Ele não tem dificuldade nenhuma em te usar. Mas antes de tudo, Ele quer que você esteja bem com Deus. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Quero viver algo novo. Ainda há esperança. Eu quero viver algo novo. Se você não tem fé, peça ao Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas nesta noite perseverança. Você não vai desistir. Você não vai desistir. O Senhor que te chamou, o Senhor que te escolheu, o Senhor que lhe confiou esse projeto, Ele vai te animar, Ele vai te fortalecer, Ele vai prover meio, saída, solução, provisão. De novo, fazendo todo medo de E Ele é aquele que é generoso por natureza. Ele sempre provê para si. Eu quero viver algo novo. Senhor, nos ajude, Senhor, em meio à caminhada, em meio aos projetos que foram plantados no nosso coração pelo Senhor, Deus. Meu Deus, nos momentos em que porventura nos encontrarmos tristes, aflitos,
Que o Senhor venha e renove a nossa esperança. Que possamos aprender e viver o que Jeremias nos ensinou, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor. Meu Deus, em o nome de Jesus, quando de repente os nossos pés começarem a ficar vacilantes, que o Senhor aumente a nossa fé, fortaleça os nossos pés, os nossos joelhos vacilantes, Senhor, em meio a esta caminhada, Senhor. Meu Deus, nos momentos de luta, nos momentos de provação, que o Senhor seja conosco, nos animando, nos fortalecendo e nos dando a força necessária para continuar, Senhor. Que possamos entender que o Senhor sempre provê para si os meios e os recursos para que os projetos sejam concluídos, e todos verão que aquilo é obra do Senhor, e todos verão que aquilo é obra do Senhor. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Senhor, que coisas extraordinárias aconteçam na nossa vida, meu Deus, e os incrédulos, aqueles que ainda não creem no Senhor, possam dizer: eu nunca vi algo como isso que está acontecendo, e o nome do Senhor seja glorificado, e todos reconheçam ao Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Se tem alguém que concorda, diga amém. Bata palmas e glorifique ao Senhor.